As pessoas não conseguem entender essa diferença entre a conduta externa e a conduta interna. O que é a conduta externa? É como as pessoas te enxergam. É como as pessoas te veem. É a aparência que você transmite para as pessoas. Como as pessoas estão te vendo. É você manter aquele padrão. O que é o padrão cristão? Padrão cristão. Ter uma família, ter seus filhos, ir na igreja de domingo a domingo. Esse é o padrão. Mas poucas igrejas, poucos ministérios, poucos pastores ensinam essa conduta de coração. O que Deus veio salvar? Deus veio salvar o seu externo? Isso aqui, porque a Bíblia fala que isso aqui a carne vai deteriorar. Então o que Deus veio salvar? A alma. Então o que é mais importante? A conduta externa ou a conduta interna? É ambos se relacionando de acordo. Então, ou seja, aí você observa que Deus, ele exige o quê? Ele exige que nós nos apresentemos nele de mãos limpas, com o coração aprovado, com o coração santificado, um coração que se separa. Aí você vê muitas vezes nas igrejas, a pessoa ela acabou de se converter, ela acabou de ir na igreja, ela acabou de, como se dizem, né? Aceitou a Jesus, né? Que na verdade é Jesus que nos aceita. Aí você vai na igreja, tá lá. Ah, agora eu quero ser crente, etc e tal e tal. Aí quando a pessoa vem do passado, o que eles fazem? Você tem o cabelo longo, tem o quê? Tem que cortar. Ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, etc e tal. Tá procurando o quê? Uma conduta externa. E é que muitos se perdem, que as pessoas associam santidade com o exterior. Mas as pessoas têm que entender que o seu exterior só vai refletir o que está dentro. Se o seu interior já estiver santificado, ninguém vai precisar chegar para você e dizer que você tem que parar de pintar sua unha. Ninguém vai ter que dizer para você parar de usar roupa sensual. Ninguém vai ter que olhar para você e falar para você parar de usar cabelo curtinho, você sendo uma mulher. Ninguém vai dizer para você que você tem que ser mais feminina. Você sabe que você é mulher, que Deus te fez mulher e você é feminina. Mas isso é uma santidade interna que exala. Não é você querer transmitir uma coisa que você não é por dentro. Aí eu pergunto, o que adianta? A pessoa acabou de ir na igreja, ela veio do mundo lá e ela quer muito Jesus, mas ela não está sendo discipulada direito. Aí foi ensinado que se ela tem o cabelão, foi né, como se diz a nomenclatura travesti, né, se travestia de mulher. O que é travesti? Nada mais ou menos que a pessoa que se traveste é algo que ela não é. Se travestia de mulher. Aí foi condicionado ela o quê? Ele é o quê? Tem que cortar o cabelo. Aí ele vai lá e corta o cabelo. Ah, agora você tem que tirar o silicone. Vai lá e tira o silicone. Tá tudo certo. E a mente? O que a gente faz com toda essa bagunça aí que ela foi alimentada ao longo da vida inteira dela, os traumas? O que a gente faz com os bloqueios emocionais? Com a afeição de pai, que ela não tem a figura paterna, que foi roubado? A figura materna que foi roubado, esse conflito interno dentro dela, de identidade, porque ela não teve ali os pais para representar. Como que eu faço com essa figura que ela tem de Deus, essa falta de paternidade, em que ela não consegue enxergar Deus como pai? Será que é só mudando o externo que tá tudo certo? Uhum. Então, ou seja, você vê que as pessoas, elas pensam o quê? É ensinado isso. Eu estou mudando o meu externo, eu estou de acordo ali com o padrão, com o jeito que as coisas têm que ser. Mas o meu interior, posso seguir da forma que eu sigo. Aí a pessoa ela faz o quê? Ela não se santifica, ela não se achega a Deus para entender, Senhor, qual é a minha condição de coração? O que eu tenho que mudar aqui dentro? Trabalha dentro de mim. Sabe por que é muito mais fácil mudar o exterior? É Facinho, é simples, só é trocar fácil. de roupa. É fácil. É muito fácil. Agora, a condição de coração interno, né, a sua conduta interna, é mais difícil. Por quê? Porque é algo que ninguém vê. É ali onde você é o que você é. Então, se você não quer mudar o que você é, o que é mais fácil? Transmitir para as pessoas uma aparência de piedade, como diz a palavra de Deus. Pessoas que vêm até vós com aparência de piedade. O que é aparência de piedade? Aparência de santidade. Aparência de que está totalmente de acordo ali com Deus. Mas a pessoa ela não procura ter uma vida com Deus. Aí você vê, aí entra em muitas questões. Aí isso aí é uma vertente sem que se para muitos problemas. Que é o quê? Por exemplo, a jovem que ela está na igreja há anos. Aí ela pensa assim, ela tem desejos homossexuais? Aí ela pensa assim, não, mas eu não estou praticando.
Eu não tô praticando. Eu nunca pratiquei, imagina, nunca me relacionei com uma mulher. Então tá tudo certo, eu tenho meu noivo aqui, vou casar com ele em breve, tá tudo certo. E quem disse que Deus está preocupado com isso? Quem disse que Deus está preocupado com o ato consumado das coisas? Se o pecado começa no coração, o pecado começa na mente. O pecado começa no seu interior. O que Jesus disse? Ele estava lá, com os discípulos lá, comendo, com pecadores, e os fariseus se questionaram o quê? Olha só a conduta farisaica, que é uma conduta que existe até os dias de hoje. O que é a conduta farisaica? É o exterior que importa. Aí eles vão questionar os discípulos: por que o seu mestre não lava as mãos? Aí o que Jesus disse? O exterior já está limpo. O que precisa ser limpo? É o coração. O que ele vai responder para os discípulos, para os fariseus? O que contamina é o quê? Que sai. Que sai. Porque procede da onde? Do interior. Da multidão dos pensamentos. Da multidão, da coleção de desejos. Da multidão de desejos que a pessoa ali alimentou e existe uma coleção ali de pensamentos diabólicos, de pensamentos do mundo, de pensamentos da terra, de pensamentos que Satanás conduziu a pessoa a viver aquilo. Então, se ela não entende que ela precisa se santificar, ela precisa adotar uma conduta interna, que é você vigiar os seus pensamentos, ela já caiu. Para Deus, ela já caiu antes mesmo de consumar o ato. Aí quando você vê o escândalo, né? Que tem muitos escândalos acontecendo no Brasil e no mundo. De pessoas falam assim, nossa, mas esse irmão era tão firme. Conduta externa. Aparência externa. Uhum. Internamente ele já caiu faz tempo. Internamente ele já está com conversinhas paralelas há muitos anos. Não que a Bíblia diz assim, ó, filhinhos, não pequeis. Não pequeis, você não precisa. Você já é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o nascido de Deus pode pecar? Pode pecar. Por quê? Por não vigiar isso aqui. Mas e se ele pecar, o que ele faz? Ele continua pecando? Não, ele tem que reconhecer. Reconhecer a raiz, reconhecer de onde ele parou, reconhecer aonde tudo começou. Qual foi a primeira semente que foi lançada? E limpar aquela semente. Porque eu volto a falar no assunto que eu estava falando. Aquela jovem que estava lá com pensamentos. Às vezes nunca se relacionou com uma mulher. Mas você está pensando, filhinha. Você está desejando aqui, ó. Ah, mas eu não fiquei, eu não me relacionei, eu não fiz nada, etc e tal. Mas a partir do momento que vem um pensamento, apareceu lá a novela das 9 lá, 2 diabos, né? Que as pessoas não conseguem entender, que é um acasalamento de demônios. Aí tá lá, dois diabos ali, um se relacionando com o outro, porque ali não é um ser humano, eles são demônios. Né? Vamos ser realistas aqui? São demônios. Aí tá lá, 2 demônios se relacionando, aí você tá lá, alimentando. Ai, eu queria estar no lugar daquela mulher lá. Ai, eu queria ser ela beijando aquela outra lá, que linda, maravilhosa. Você já tá pecando, minha filha. Você já tá na carne. Você já tá cometendo homossexualidade. Você não precisa, de fato, consumar o ato. Não precisa. Condição de coração, condição de alma, condição de mente. Conduta interna. Você está adotando uma conduta no qual que é a conduta de um servo de Deus? Renunciar. Misericórdia, Bruno. Deixa eu tirar aqui. Só podridão. Só podridão dentro da minha casa. Eu não quero esse lixo dentro da minha casa. Eu não quero essa podridão dentro do meu lar. Aí depois reclama que a vida não vai pra frente, que não prospera, os filhos estão doentes. Claro. Você só põe podridão na casa. Engraçado, né? Os filhos, não ensinam os filhos a orar. Mas a novelinha das 9 é sagrada. Onde só tem homossexualidade, prostituição. Mas não, vai culpar o quê? Vai olhar para o quê? Porque está acontecendo no mundo, a política. Não, meu filho, você tem que olhar para você. A Bíblia assim, ó, deixa o mundo cuidar das coisas do mundo. Nós cuidamos das coisas do Senhor. O que quer dizer o termo deixai os mortos sepultar os seus mortos? A gente está no mundo dos vivos ou dos mortos? Dos mortos. Não, nós estamos no mundo dos vivos ou dos mortos? Dos vivos. Dos vivos. Então a gente tem que cuidar das coisas dos vivos. Em outros termos, em outro sentido.
Temos que cuidar das coisas do Senhor. Deixar o mundo cuidar das coisas do mundo. Então, tem coisas que não era nem pro crente saber que tá acontecendo. Eu fico até abismada quando a pessoa chega pra mim e fala assim, tal coisa, você viu o que tá acontecendo? Eu falei, viu? Como é que você sabe isso? Você assiste isso? Não é que assim, não é bem assim. Eu assisto só pra ver, só pra poder comentar depois o quanto que o inimigo tá agindo, né, irmã? O inimigo tá agindo na vida das pessoas, né? Tá informadinha, irmã. Tá bem informada, né? Pergunta se ela decorou o Salmo 91. Não decorou. Mas os personagens da novela das 9, ela sabe de cor. Aí é que entra novamente a passagem que diz: aonde estará o seu tesouro, estará o seu Coração. Olha, novamente, conduta interna. O que é tesouro? Gente, Deus faltou mastigar pra gente. O que é tesouro? O que é mais importante pra você? O que é um tesouro? Algo precioso, importante, onde você deposita sua energia, sua vida, sua vitalidade, tudo que é mais importante pra você. Aí Jesus está dizendo, onde estará o seu tesouro, estará o seu coração. Aonde você gasta mais o seu tempo, onde você dedica mais a sua vida, onde você presta mais atenção e fica mais preocupado e quer consumir mais e mais daquilo, é onde está o seu coração. Então, afinal de contas, o que é a salvação? O que é manter-se salvo? Porque a salvação vem pela graça, mas você concorda que não adianta Jesus ter me salvado e eu manter uma conduta de pecado? Aí eu estou colocando Cristo em vitupério. Porque Jesus disse, o que a Bíblia fala? Não vos coloqueis no jugo que outrora Cristo vos libertou. É aquela pessoa que ela sabe o que é o certo, mas ela faz o errado. Então ela está constantemente trazendo maldição para ela. Constantemente. E Deus não é culpado disso. Nós somos uma consequência daquilo que pensamos, daquilo que alimentamos, daquilo que desejamos, daquilo que colocamos na nossa vida. Então Deus não tem culpa. Nós somos o resumo da onde nós colocamos nossos olhos, os nossos ouvidos, aonde nós colocamos a nossa atenção, a nossa vida, a nossa entrega, a nossa devoção, tudo. Baixa aí, meu amor. Então nós somos um resumo de tudo isso. Então não há desculpas. Deus não é culpado, Deus não tem culpa de nada. Não, minha irmã, mas é que você não sabe o meu passado. Deus não sabe. Ele sabe a hora, a data, o local, quando foi, com quem foi. Quem trouxe essa semente para dentro do seu interior. Ele sabe tudo isso. A pergunta que eu faço é, ir para o céu, todos nós queremos. Amém ou não amém? Amém. Estar diante de Deus, morar com Ele por toda a eternidade, não é o céu exatamente a palavra, é eternidade, né? Que a eternidade é estar com Deus. O conhecer a Deus já é a eternidade. Então, todos nós queremos a eternidade, mas a pergunta é, quanto você está disposto a ser digno dessa eternidade, a buscar por isso? Que até os ímpios que pecam e não se importam com o seu pecado, eu tenho certeza que eles gostariam também de morar num lugar que só existe alegria, só existe paz, onde o ouro você pisa nele. O ouro que aqui as pessoas valorizam, lá você pisa. O ouro lá é para ser pisado. Então você pensa, como que é? Um lugar que Deus não valoriza o ouro, Deus valoriza você. Deus valoriza pessoas. Enquanto você está preocupado com essa matéria aqui que vai se deteriorar, Deus está preocupado com a sua alma que Ele quer salvar. Por isso que Jesus disse, aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que quer dizer isso? É quando você abre mão daquilo que você gostaria de sentir, gostaria de ficar pensando, gostaria de ficar alimentando, gostaria até de viver. Você deixa aquilo de lado, você abre mão, você mortifica a sua carne, você morre para essa vida. Porque se você não morrer, é impossível. É impossível servir a dois senhores, é impossível servir a Deus se você não morrer. Todo dia eu tenho que morrer um pouco. Quando eu penso que eu tô, poxa, Deus vai, vem cá, vem aqui um pouquinho. Por quê? Porque aqueles que ensinam serão muito mais cobrados. Aqueles que trazem a mensagem do reino serão muito mais cobrados. Se eu prego para você, eu tenho que viver o dobro. A de mim, se eu não viver.
Porque a Bíblia diz que somos postos à morte todo dia, não é morte só física, é morte de alma, morte de intenção de coração, de desejo, morte do eu carnal. E muitas das vezes essa carne, ela vem, ela fala, ela, sabe, nós vamos falhar, nós vamos errar, nós vamos tropeçar, mas nós não podemos parar no meio do caminho. Deus sempre vai dar um jeito de fisgar lá, de trazer, puxar de volta. Porque a obra tem que ser cumprida, as almas têm que ser alcançadas, o reino tem que ser propagado. Mas existem muitos, milhares, que hoje estão dormindo. Preocupado com a política, preocupado com um novo presidente que vai... O que isso vai importar na sua vida? Isso vai mudar em que na tua vida? Pra mim não muda, pra você muda. Sabe o que muda de verdade? É você ter Deus como seu pai. É você caminhar com Deus, você agradá-lo a todo tempo, entender qual que é a sua vontade. Pai, não é ser religioso. Que não é você da igreja de domingo a domingo que vai te fazer salvo, não. Sai dessa vida aí. Sai dessa religiosidade aí, que esquece isso aí. Esquece isso aí. Deus está preocupado com o que você é no anonimato. Que é muito fácil vestir um terninho e gravata, paz do Senhor, vamos começar o culto, aleluia, levante-se e coloque de pé, a irmã Maria da Silva canta um hino agora. Irmã Letícia, pega as crianças ali que estão correndo ali, ó, fecha a porta da igreja. Deus está preocupado com o que você é no anonimato. Se você está disposto a servir a Ele, obedecê-lo e buscá-lo quando ninguém está vendo. Hoje em dia, até intimidade as pessoas querem expor. A pessoa vai no monte. Filma aí, irmão. Filma aí que eu vou dobrar o joelho agora. Filma aí. Vai abençoar um irmão, uma pessoa de situação de rua? Não, isso aí não... O céu tá vendo, mas as pessoas não podem perder, né? Filma aí, irmão, dando oferta aqui. Filma aí, me ajuda aí. Tudo tem que ser visto. Novamente, condição externa. É o que as pessoas vão ver, vão achar de você. Mas o que importa? Se as almas estão ali achando você um máximo e Deus está achando você um palhaço. Que interno dentro da sua casa, você não é nada disso. Você não tem tempo com seus filhos. Você não senta para entender o que eles estão sentindo, como que ele está passando na escola, o que está acontecendo. Você quer saber se ele tem boas notas. A condição interna dele, como que ele está se sentindo, se ele está sofrendo bullying. Isso aí você não quer saber. Você quer o quê? Condição externa novamente. Você quer que ele dê um bom exemplo, porque afinal de contas, é meu filho. Tem que dar exemplo. É a minha reputação. Não admito. Menos que 10. 9,5. E às vezes o coitado tá lá, tá sofrendo, tá sozinho, chega em casa, lida com pais religiosos, que não tem tempo para seus filhos, não tem tempo para entender o que eles estão sentindo, o que eles estão passando. É por isso que Deus fala. Ele não olha o externo, ele olha o coração. Por que ele frisa isso? Você vê ele frisando isso o tempo todo. Por quê? Porque Deus não suporta hipocrisia. Deus não suporta condições externas de coração, aparências de santidade. Deus tem horror a isso. Deus quer ver como que você é de verdade no dia a dia, no seu interior, como o seu coração se comporta. Quantas vezes você conseguiu, você mesmo se exortar numa condição errada que você estava? E pensar, poxa, Deus não... Você estar sozinho e pensar, perdão, pai, não devia ter pensado isso da pessoa. Poxa, às vezes ela está passando por um problema. Quantas vezes nós nos preocupamos com isso no dia a dia, esqueci o nome da palavra, nos policiamos nesses pequenos detalhes, talvez porque não estamos sendo vistos. É por isso que Deus ele chama uma igreja para ser sal da terra. O que é ser sal? É condição interna e externa. É você verdadeiramente viver para Deus. Aí, de fato, o seu exterior vai fluir. A candeia do corpo são os olhos. As pessoas é impossível você esconder uma pessoa que anda com Deus. É impossível. Assim como Jesus disse, é impossível esconder uma candeia debaixo do velador. Você não vai conseguir esconder. Assim como você não consegue esconder uma pessoa que está ali escondendo o pecado dela, uma hora isso vem à tona, também não tem como você esconder uma pessoa que anda com Deus.
Por quê? Porque Deus quer que suas obras sejam manifestas, para que glorifique o vosso Pai, que está nos céus. Mas se você está lá no seu cantinho, na sua vida ali, pensando, alimentando a carne, alimentando o pecado, pensando, eu não fiz, eu não pratiquei, eu vou ficar só aqui no pensamento, ninguém está me vendo, Deus está te vendo. De fato, as pessoas não estão te vendo, mas Deus está te vendo. Ele é a pessoa que você deve mais se importar, assim como Jesus disse, não tema quem mata a carne. Vocês estão temendo homens? Homens de guerra? Homens com bomba? Homens com arma nuclear? Eu te digo a quem deveis temer. Temeis a Deus que tem o poder de levar tudo isso, a carne, o corpo, a alma, tudo para o inferno. Ele é quem vocês têm que temer. Não é o homem. Que poder que tem o homem sobre nós? E muitas pessoas elas se preocupam mais com o que as outras pessoas estão vendo do que o que Deus está pensando delas. E ela cai nessa besteira de achar que prostituição é só fazer, é só praticar. Não. Prostituição é adulterar com a mente, é a cobiça dos olhos. Abaixei a mão. É a prostituição que você deixa entrar pelos seus olhos, pelos seus ouvidos. Músicas seculares que traz a apologia à traição. Hoje virou moda, hoje tem até cristão cantando isso daí. Então você vê uma geração que não está preocupada com isso. Mas o que tem a ver? Uma música, uma cervejinha? Não tem nada a ver, não. Não peço perdão pelo pastor e qualquer coisa eu renuncio o cargo. Sim. As pessoas levam o reino de Deus à brincadeira, ou não é assim? As pessoas levam o reino de Deus na piada. Só que o que eu falo, uma coisa é você pecar. Se ali peca uma, peca duas, outra coisa é você permanecer. A iniquidade é que vai condenar a muitos, é quando aquele pecado não te incomoda mais. Igual esses dias vi um pastor falando que não tem problema algum de você se tatuar. Viu isso? E não tem problema algum de que você beber. Aí tem aqueles que falam assim, não, mas não tem nada a ver beber. Inclusive é saudável beber. Mas aí a pergunta é, você vai beber um vinho, você usa o que no vinho? Uva, não é? Uhum. Então se beber vinho é saudável, por que a pessoa não toma o suco da uva então? Já que o saudável é a uva. Porque não tem álcool. Exatamente. Então a pessoa quer usar a desculpa do que algo pode ser saudável para poder pecar. Criando subterfúgios, criando formas. Ai, mas o pastor falou que não tem problema fazer tatuagem. Então vai lá. Se você prefere ter o seu pastor como seu mentor a Jesus Cristo, não vai. Mas a minha Bíblia diz que se tiver 75% das igrejas que tem aparência de piedade, que tem um altar quebrado, a Bíblia diz assim, ó, fuja dela. Aí o que a gente faz? Aí será que é qualquer lugar que você pode pisar? Será que é qualquer pastor que você pode dar ouvido? Eu acho que não. Porque se a Bíblia diz em Isaías que eu mesmo, diz o Senhor, irei de encontro às minhas ovelhas, e eu vos darei pastores que vos apacentem segundo o meu coração. Opa! Então não é segundo o entendimento deles. É segundo a vontade dele. Não é segundo o que eles acham. É segundo o que a Bíblia diz. E muitos não estão seguindo mais a Bíblia. Sabe por quê? Porque não dá seguidor. Não dá seguidor. É muito mais fácil fazer vídeo falando mal dos outros. Falando mal de A, mal de B, mal de fulano, mal de ciclano. Eu quero você pregar o evangelho. Puro e genuíno. Doa quem doer. E no cabaré? E no cabaré. Exato. Quem vai no cabaré? Os cristãos. Os cristãos hoje em dia, assim, hoje à noite, sexta-feira, eu vou lá no cabaré pregar. Não, eles falam, tomou banho, ir pra igreja. Hoje, Exato. Hoje é meu dia de ficar na porta, no portão. Nem sei se hoje... Hoje eu tô revezando como diácono. Nem sei se hoje que eu tenho que olhar carro ou ficar no portão. Seria cômico se não fosse trágico. Você não vê ninguém falando, né? Eu vou ali num prostíbulo, vou pregar para uma jovem. Exatamente. Mas é aquilo que entra aquela passagem que diz assim, ó.
em que Deus, ele nos chama para ter uma conduta firme de coração, mas a Bíblia vai dizer que Paulo, ele vai falar que cada um prega pelo seu próprio interesse. Uhum. Mas o evangelho é tão importante que ele tem que ser pregado. Quer seja por vanglória, por porfia, por... Mas a palavra tem que ser pregada. Mas muitos não querem pregar. Não querem pregar, não querem ir até as almas, não querem ir após as almas. Porque pregar para crente é fácil, é o que eu falo sempre. Pregar para cristãos é fácil. Existem mais de bilhões de almas que precisam ouvir do evangelho. Existem almas que nunca conheceram a presença de Deus.